Bíblia, no livro de Atos, capítulo 17. Atos 17, e nós vamos estar fazendo uma leitura de alguns versículos desse capítulo. Atos, capítulo 17, versículo 1. Esse texto nos fala o seguinte: tendo passado por Anfípolis e Apolônia, chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga dos judeus. Paulo, como tinha por costume, foi ter com eles, e por 3 sábados discutiu com eles sobre as Escrituras, expondo e demonstrando que convinha que o Cristo padecesse e ressurgisse dentre os mortos. E este Jesus que vos anuncio, dizia ele, é o Cristo. Alguns deles creram e ajuntaram-se com Paulo e Silas, e também grande multidão dos gregos devotos, e não poucas mulheres de posição. Mas os judeus, movidos de inveja, tomaram consigo alguns homens perversos dentre os vadios e, ajuntando o povo, alvoroçaram a cidade e, assaltando a casa de Jason, os procuravam para entregá-los ao povo. Mas não o achando, trouxeram a Jason e alguns irmãos à presença das autoridades da cidade, clamando: estes que têm alvoroçado o mundo chegaram também aqui, os quais Jason recolheu. Todos estes procedem contra os decretos de César, dizendo que há outro rei, Jesus. Alvoroçaram a multidão e a autoridade da cidade que ouviram estas coisas. Tendo, porém, recebido fiança de Jason e dos demais, os soltaram. Feche seus olhos. Senhor Deus, nós oramos a Ti, apresentando a Tua palavra e declarando, Senhor, que nessa manhã de hoje o Teu nome ele seja exaltado, o Teu nome ele seja engrandecido. Nós Te louvamos e nós Te bendizemos, apresentando a Ti este dia que dá início a mais uma semana. E nós declaramos, Pai, seja exaltado o nome daquele que vive e reina para todo sempre. Nós Te adoramos em nome de Jesus. Irmãos, nós temos uma história bastante interessante do apóstolo Paulo. Aqui nos fala que Paulo e Silas, eles chegam em uma cidade chamada Tessalônica. Acontece uma coisa interessante, irmãos, quando a gente para analisar quem era Paulo. Paulo, um homem que havia gastado um tempo da sua vida com apenas uma finalidade, que era de caçar, era de perseguir, era de prender e às vezes até mesmo de permitir que morressem os seguidores de Cristo. E Paulo, por um bom tempo, ele estava agindo dessa maneira. Até que um dia ele teve um encontro com Cristo, e o encontro que ele teve com o Senhor transformou toda a sua vida. E nós somos levados a entender que é impossível que qualquer ser humano, independente de quem ele seja, nós somos levados a entender que qualquer ser humano, ele não pode jamais ter um encontro com Cristo e permanecer da mesma maneira que ele era. Porque o poder de Cristo em nossa vida, ele traz um impacto muito grande. Todas as cadeias, todas as correntes do mal, tudo aquilo que nos leva por uma vida estranha e difícil, quando o Senhor Jesus ele chega em nossa vida, todas essas correntes elas são quebradas. E nós vemos agora esse mesmo Paulo que antes perseguia, ele agora está fazendo algo diferente. Ele agora está seguindo, servindo, adorando ao Rei Jesus.
E aqui, irmãos, Paulo e Silas, mais um servo de Deus que ali estava acompanhando Paulo por toda a sua trajetória, por todas as suas viagens, a maioria das viagens, eles chegam nessa cidade chamada Tessalônica. E quando chegam lá, Paulo, por ser um homem, pelo fato dele ter sido um homem culto, um homem estudado, um homem que conhecia as leis, um homem que falava mais de 2 idiomas, um homem que tinha capacidade. Quando ele chegava nas cidades, a primeira coisa que ele fazia, as cidades que tinham sinagoga, ele ia lá, procurava a sinagoga, se apresentava, e ali ele discutia com os estudiosos da cidade, ele debatia com aqueles homens. E as pessoas entendiam que não se tratava de qualquer pessoa, mas se tratava ali de um homem que tinha muito conhecimento, um homem que tinha muita sabedoria. O apóstolo Paulo, ele havia sido instruído, ele havia estudado. A Bíblia diz que ele foi instruído aos pés de Gamaliel, ou seja, ele foi um aluno assíduo de um dos homens mais sábios daquela época. Ele conhecia toda a lei, ele conhecia tudo aquilo que as pessoas, os estudiosos estudavam naquela época, ele sabia. Paulo, ele tinha um profundo conhecimento nas leis judaicas, ele tinha um profundo conhecimento na filosofia, ele era um homem culto, era um homem capacitado. E o que acontece? A partir do momento que ele aceita Cristo, ele resolve utilizar tudo aquilo que Deus havia dado a ele, havia permitido ele aprender. Um dia ele diz: Senhor, a partir de agora, eu quero usar toda essa bagagem para o reino, para fazer a tua vontade. E nesse episódio aqui, ele chega juntamente com Silas na cidade chamada Tessalônica. Ele já estava vindo ali de uma viagem missionária, e entrando naquela cidade, ele vai para a casa de um homem chamado Jason. E ali eles entram, e Paulo, ali já existia alguns dias. A Bíblia diz que ele estava ali durante 3 sábados, então vamos entender que ele tinha pelo menos 15 dias ali naquela cidade. E ele ia todos os sábados à sinagoga para debater, para falar sobre a lei, para falar sobre a palavra de Deus. Hoje nós temos a Bíblia, mas naquele período ali, o que era considerado para aqueles judeus, o que era considerado para as pessoas daquela época como palavra de Deus, era a lei, era a Torá. E nem todos sabiam ler, nem todos conheciam. Então as pessoas iam para as sinagogas para ouvir aqueles homens que sabiam ler, aqueles homens que tinham conhecimento, e eles se reuniam, muitas pessoas se reuniam para ouvir aquelas pessoas sábias estarem proferindo palavras da lei. E Paulo, onde ele chegava, que tinha uma sinagoga, ele se apresentava e ele ia lá debater a lei, porque era um homem instruído. Então o que acontece? Ele se apresenta ali, mas ele procurou um lugar para estar. Ele vai lá para a casa de um servo de Deus chamado Jason, e ele começa a pregar. E a Bíblia diz que aqueles judeus que ali estavam, aqueles que não aceitavam Cristo como Senhor e Salvador, aqueles que achavam que Jesus havia sido um impostor, achavam que Jesus havia sido um grande mentiroso, eles começaram a observar a vida de Paulo. E ali estava Paulo durante aqueles dias naquela cidade. E ele ia, dava uma volta, mas ele sempre se reunia na casa de Jason, e quando ele se reunia, cada dia tinha uma quantidade a mais de pessoas. E aqueles judeus, eles começaram a observar. E eles, por terem raiva do nome de Cristo, por não aceitarem que Jesus, que aquele que havia morrido na cruz era o verdadeiro Cristo, eles começaram a formar um grupo. A Bíblia diz aqui, eles pegaram ali, saíram na rua, eles pegaram aqueles que gostavam de revolução, quando ele diz aqui os vadios, ou seja, aqueles que estavam na rua lá, que não tinham o que fazer, que a única coisa que faziam era procurar confusão, eles vão reúnem um grupo, começa a fazer a cabeça das pessoas e dizem: olha, aquele Paulo, ele está na casa ali daquele homem chamado Jason, e ele está criando tumulto. Mas na realidade o que estava acontecendo ali é que a palavra de Deus estava sendo pregada, milagres estavam acontecendo, pessoas estavam sendo alcançadas pelo poder de Deus, e estava acontecendo uma grande transformação. A Bíblia diz no texto que nós lemos, que muitas mulheres, muitos homens estavam sendo alcançados, e pessoas de posição, ou seja,
pessoas que tinham influência naqueles dias. E aquilo ali trouxe uma grande preocupação para aquele grupo que estava ali revoltado. E eles disseram, olha, nós temos que fazer algo, porque pessoas de influência estão seguindo essas palavras desse Cristo pronunciadas, entregues por esse homem chamado Paulo. E eles procuraram todos os meios de parar. Mas só que acontece o seguinte, aquele que faz a vontade de Deus, aquele que cumpre a vontade de Cristo, ele não para, porque ele sabe que o que ele está fazendo para o reino. E o apóstolo Paulo não parou. E um dia eles reuniram um grande grupo, chegaram na casa daquele homem, mas eles conseguiram um jeito de deixar que Paulo saísse de outra maneira. E eles procuraram, entraram naquela casa, procuraram Paulo, procuraram Silas e não encontraram. E eles disseram, olha, aonde estão esses homens? Aonde vocês esconderam? Jason disse, olha, não sei não, eles estavam aqui, mas já foram. Aí eles foram, pegaram aquele homem, levaram, vamos dizer assim, levaram diante das autoridades, levaram ele preso, interrogaram aquele homem, disseram, olha, o que é que está acontecendo? Só estávamos ouvindo a voz de Deus. Lá na minha casa tinha um grupo que só estava ouvindo a palavra de Deus, nada demais. E eles procuraram todos os meios para condenar aquele homem, e não encontraram. E a Bíblia diz que ele foi lá, mediante uma fiança que foi paga, liberaram ele. O que é que nós estamos querendo trazer nessa manhã? É entender, irmãos, que a palavra de Deus ela é tão poderosa, que aonde ela chega, ela traz impacto em todas as vidas que a ouvem. É impossível uma pessoa, ele ouvir a palavra de Deus, ele prestar atenção à palavra de Deus, e ele não ser impactado, ele não ser transformado de alguma maneira. Nós vimos ontem ali em São José uma programação que foi para crianças, uma programação infantil, mas no final da programação, 2 jovens aceitaram a Jesus. Então nós vemos o quê? A palavra de Deus, ela causa impacto. É impossível a palavra de Deus entrar em um lugar e ela não trazer uma transformação. E aqui estavam esses homens ali reunidos, e Paulo pregando, Silas pregando, e o poder de Deus começou a fazer uma revolução naquela cidade. Irmãos, nós precisamos entender que o poder de Deus, ele é um poder transformador, e que nós, como igreja de Cristo, nós precisamos carregar em nossa vida esse poder transformador. A igreja de Cristo, ela não pode ficar parada. A igreja de Cristo, o cristão, ele não pode ser aquele que vai ficar estacionado e nada vai acontecer na sua vida. Mas o cristão, ele tem que viver dia após dia pensando em uma coisa: eu preciso fazer a diferença nesse mundo, seja de qual maneira for, mas que seja fazer a diferença para o reino de Deus. Deus, ele usa cada um de uma maneira. Para cada um existe uma aptidão, para cada um existe uma maneira de agir. Deus chamou uns para estar diante das multidões, Deus chamou outros para estar pregando de pessoa a pessoa, de um a um no meio da rua ali. Deus chamou outros para trabalhar com criança, outros para louvar, e Deus vai dando dons, Deus vai dando capacidade a cada um. Mas é importante que nós entendamos uma coisa: a igreja não pode ficar parada. Os sinais estão se cumprindo, a igreja precisa reagir, a igreja precisa se levantar. Deus, ele não nos chamou para estarmos assentados, para estarmos parados, mas Deus nos chamou para fazer a sua obra. E nós precisamos entender isso. No século XVIII existia um grande pregador chamado John Wesley. Uma determinada vez, John Wesley, ele fez uma oração ao Senhor, e ele disse: Senhor, o desejo que eu tenho de fazer a tua obra é tão grande, que se o Senhor me der 100 almas, ou seja, se o Senhor me der 100 homens, eu só quero pedir uma coisa, Senhor, não precisa ser mais, mas se esses 100 homens tiverem o desejo único de fazer a tua vontade, não de fazer a vontade da carne, mas se eles tiverem o desejo de fazer só a tua vontade, com esses 100 homens eu vou impactar o mundo. Irmãos, no período desse homem, Deus não deu só 100 almas através dele não, milhares de almas.
E através desse homem, John Wesley, depois você pode pesquisar a vida dele, um grande pregador. Através da vida de John Wesley, no período dele, existiu um grande impacto do poder de Deus na face da terra, e ele ficou conhecido em todos os países do mundo pelo que Deus fez na vida dele, porque ele decidiu fazer a vontade de Deus. Nós temos que entender, o tempo está passando, Jesus está às portas e a igreja precisa reagir, a igreja precisa se levantar para fazer a vontade de Deus. Não somos chamados, a oportunidade que nós temos, dada por Cristo, quando Ele morre na cruz do Calvário, Ele nos dá a oportunidade de termos direito à salvação e à vida eterna. Mas essa oportunidade, irmãos, não é para nós guardarmos, não é para a gente pegar uma maletinha bonitinha e dizer, olha, a minha salvação e a minha vida eterna está aqui, eu vou guardar e vou andar com ela. Não! Deus nos salvou, Deus nos deu essa oportunidade, mas nós temos que trabalhar, nós temos que impactar o mundo aonde vivemos. A igreja de Cristo precisa impactar o mundo, e nós temos que entender, irmãos, que diante de todos os sinais que estão acontecendo, muitas coisas grandiosas não têm acontecido, porque a igreja de Cristo, ela tem estado parada. A igreja de Cristo, ela parece que parou apenas para assistir. Não podemos apenas assistir o que acontece. Não podemos apenas estar olhando, como diz o ditado popular, apenas estar de camarote olhando as coisas que têm acontecido. Vidas estão sendo ceifadas. Muitos que um dia serviram a Cristo, hoje estão com a sua fé abalada, diante de tantas coisas que têm acontecido, e nós, como a igreja de Cristo, não podemos ver nada disso com normalidade, mas temos que cumprir a vontade do Senhor, e temos que procurar fazer, de alguma maneira, procurar impactar o nosso, quando falamos o mundo, não precisa ser só o planeta Terra não, irmãos, nós precisamos impactar o mundo ao nosso redor, aonde vivemos, aonde andamos, aonde estamos. Eu não tenho capacidade, eu não sei pregar para muitas pessoas, mas todo cristão sabe orar, todo cristão sabe fazer alguma coisa para Deus. Temos que procurar impactar da maneira que Deus nos capacita. Nós temos que entender, irmãos, que a igreja, não sou eu que estou falando, mas a igreja de Cristo diz, o Senhor Jesus, uma determinada vez, Ele diz que nós somos o sal da terra e a luz do mundo. E de uma maneira bem breve, sem precisar nos aprofundar, nós vamos entender que sal e luz são duas coisas, dois elementos que fazem a grande diferença onde chegam. Aqui nós estamos com a luz do sol, entrando aqui, clareando tudo, iluminando tudo. Mas mais tarde, à noite, se a gente desligar as lâmpadas, tudo fica escuro, porque a luz aonde chega, ela chega fazendo a diferença. O sal, para quem gosta de uma comida bem temperada, tenta comer sem sal para ver. É difícil. O impacto que o sal traz é incrível. Quer ver uma comida que só serve temperada? Tenta comer um acarajé sem sal nenhum, sem tempero nenhum, para ver se desce. Sabe por quê? Porque o sal ele vai fazer a diferença. Nós, os cristãos, eu e você, precisamos fazer a diferença no ambiente em que vivemos. A primeira coisa que nós precisamos observar é que a nossa fé, ela não pode ser uma mercadoria de troca. A nossa fé, ela não pode ser negociável. Independente de qualquer coisa, irmãos, a nossa fé, ela precisa permanecer intacta. Aí alguém diz, mas a minha fé está um pouco abalada porque você não sabe a luta que eu passo. Irmãos, a palavra de Deus nos mostra que o Senhor Jesus, em momento algum, Ele falou, Ele abriu a sua boca para dizer que os cristãos não passariam por luta. Mas Ele deixou bem claro que nas lutas que nós passássemos, Ele estaria ao nosso lado. O cristão precisa entender que as lutas elas vão acontecer enquanto estivermos aqui na terra. Enquanto estivermos vivendo dentro desse corpo que Deus nos deu, nós vamos passar por lutas, por dificuldades. Mas nós precisamos diferenciar a luta que passamos por algo que é muito mais
superior que é a nossa salvação. Quer ver uma observação simples? A gente vê que, quando a gente lê o livro de Jó, se você estudar do primeiro capítulo até o último capítulo, nós vamos ver uma coisa bastante interessante. Os amigos de Jó ficaram assustados com tudo que ele passou. A esposa de Jó chegou um momento de ver que aquele homem sofria tanto, que ela disse: olha, só tem um jeito de encurtar esse teu sofrimento, porque eu já não aguento. Então faz o seguinte, homem, amaldiçoa esse Deus logo aí, para ver se ele te mata de uma vez e acaba esse sofrimento. Tamanho era o sofrimento de Jó. Se nós analisarmos toda a história de Jó, se a gente começar a analisar versículo por versículo desse livro de Jó, nós vamos entender uma coisa incrível, incrível. Em momento algum, ele chegou para Deus, para culpar Deus daquilo que ele estava passando. Ou em momento algum ele diz: é o diabo que está me destruindo. Não estou isentando o diabo do mal, entendo o que eu quero falar. A forma que Jó analisou a situação foi o seguinte: se Deus permitiu que eu esteja passando, se Deus está permitindo que eu esteja passando tal luta, independente do que eu esteja passando, e olhe que chegou um momento que ele passou a ficar deitado, não era na cama não, era em cima de um saco cheio de cinza, todo leproso, se coçando com um pedaço de caco, de telha. E aquele homem olha e disse: tudo veio de Deus, o Senhor tirou, mas eu quero dizer uma coisa: louvado seja Deus. Aquele homem, em momento algum, ele se voltou contra Deus, como muitas vezes nós fazemos. E muita gente deixa de servir a Deus porque diz que a luta é grande e que Deus deixou de olhar para ele, então vai deixar de servir a Deus. Jó não falou isso em momento algum. Em momento algum, mas ele entendia com a seguinte ótica. Ele dizia: Senhor, se o Senhor está permitindo eu passar por essa luta, louvado seja o teu nome. Só sei que está difícil, Senhor, mas eu não vou te culpar por nada. Eu não quero, Senhor, me revoltar contigo. A esposa de Jó disse: olha, amaldiçoa esse Deus para adiantar o teu processo aí. Mas ele disse: não, eu estou nas mãos de Deus. E se foi Ele que me criou, Ele sabe o que é que Ele quer da minha vida. E o que é que nós somos levados a entender? Que a luta, ela vai vir para a nossa vida. Ela vem. Mas qual é a luta que vem e permanece para a vida toda? Toda luta, ela vem e ela passa. O cristão precisa apenas entender uma coisa: é necessário estar no centro da vontade de Deus. A nossa fé, ela nos fortalece a ponto de nós olharmos para a luta e nós dizermos: Senhor, louvado seja o teu nome. Deus, talvez eu até não esteja entendendo essa luta, mas eu sei que o Senhor entende todas as coisas. Então eu me coloco em tuas mãos e peço a tua misericórdia. Quando o cristão passar a entender isso aí, quando nós começarmos a passar a entender que mesmo diante das lutas não se pode voltar as costas para Deus, nós vamos trabalhar para Deus com mais força, com mais prazer, com mais ímpeto. Nós precisamos entender que as lutas, elas são passageiras, que aqui na terra tudo passa, mas o que Deus tem para nós é santo, é poderoso e é eterno. Então, irmãos, o cristão, ele precisa estar cheio do Espírito Santo. O Espírito Santo em nossa vida, ele nos ajuda a transpor toda e qualquer dificuldade. A gente analisa a igreja primitiva, lá no tempo de Atos dos Apóstolos. A gente vai lá em Atos 2 e diz que quando se cumpriu o tempo de Pentecostes, aqueles homens estavam ali, aproximadamente 120 homens, estavam ali reunidos em um cenáculo, e eles estavam orando. E uma coisa incrível é que a palavra de Deus diz que eles estavam todos com um só pensamento. Ou seja, a finalidade daqueles homens ali era só uma coisa: louvar e exaltar o nome do Deus Todo-Poderoso. Precisamos entender que a nossa mente tem que estar ligada no Senhor. Precisamos querer
servir a Deus. Todo o processo de salvação já foi feito por Ele. Então nós não podemos querer que Deus venha nos pegar pela mão e dizer: ô filho, vem trabalhar para mim. Não, Ele já nos deu a salvação, Ele já nos deu o direito à vida eterna. Quando estava para ser assunto aos céus, o Senhor Jesus diz: ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. E às vezes a gente olha esse texto e a gente pensa que está falando aqui apenas para quem é missionário. Ah, Senhor, para pregar o Evangelho eu tenho que pegar um avião aqui, tenho que ir lá para a África, tenho que ir para o Japão. Não, irmãos. Jesus estava dizendo: ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Ou seja, aonde você estiver, no lugar que você estiver. A palavra de Deus nos fala: prega a palavra, insta tempo e fora de tempo. Ou seja, não existe tempo, não existe lugar. O cristão precisa falar do poder de Deus. E para cada palavra que nós falamos do poder de Deus para uma pessoa, nós estamos cumprindo o ide de Cristo. Ide por todo mundo e pregai o Evangelho. Lá em Atos dos Apóstolos, como estávamos falando, o poder do Espírito Santo, ele traz para nós um poder diferente. A igreja de Cristo, quando mergulha nesse poder do Espírito Santo, passa agora a entender que existe transformação para todos aqueles que precisam. Aqueles 120 homens estavam reunidos, eles oravam com a mesma finalidade, eles buscavam a Deus com a mesma finalidade, e nos fala a palavra de Deus, que desceu o Espírito Santo sobre aquele lugar, e um grande milagre aconteceu ali. Aqueles homens foram cheios do poder de Deus. Aqueles homens começaram a falar das maravilhas de Deus. Eles começaram a falar em línguas, eles começaram a pregar em alta voz, eles começaram a dizer que Deus era maravilhoso, que Deus operava milagres, prodígios e maravilhas. E as pessoas iam passando lá na rua e paravam e queriam saber o que é, e iam entrando também. Alguns até diziam: olha, um bocado de bêbado aí. E alguém diz: não, eles não estão bêbados não, eles estão cheios, mas é do poder de Deus. O poder do Espírito Santo nos dá autoridade, nos dá vontade de nós cumprirmos a palavra do Senhor. Então a igreja de Cristo dos últimos dias, a igreja que tem vivido os últimos dias na face da terra, nós como igreja precisamos buscar o Espírito Santo, porque o Espírito Santo é que acende em nós a chama que muitas vezes está apagada. Dentro de cada cristão existe uma chama. E muitas vezes aquela chama, com o passar do tempo, ela vai apagando. Sabe quando você pega uma lâmpada, aquela lamparina que a gente usava antigamente na roça, que ela tem um reservatório para botar o gás, e ela tem o pavio ali. E a gente acende. Mas chega um determinado momento que aquele gás que está lá embaixo, ele vai, por mais tempo que demore, ele vai acabar. Então aquela chama que está no pavio, ela vai apagando, apagando e some. Apaga. Às vezes a nossa vida é dessa maneira. E nós como igreja, talvez nós estejamos ali com a nossa chama apagada. E o que é que falta para acender a chama? O pavio já está no lugar. O que é que falta? Falta o óleo, falta o gás que precisa para ser o combustível ali. E isso aí é simbolizado pelo Espírito Santo de Deus na vida da igreja. A igreja precisa buscar o poder do Espírito Santo de Deus. Nós, como cristãos, precisamos dizer: Espírito Santo, vem sobre a minha vida. Sabe quando alguém diz: olha, eu até gostaria de fazer a vontade de Deus, mas não dá, não vem aquela vontade, não vem aquela disponibilidade. Isso é porque, irmãos, essa chama está apagada. Nós precisamos buscar na palavra, nos alimentar da palavra de Deus e orar e dizer: Espírito Santo, eu preciso de Ti. Precisamos convidar o Espírito Santo a que esteja em nossa vida. Porque o Espírito Santo, quando ele começa a preencher a nossa vida, essa chama ela se acende novamente. E a gente para observar, basta a gente fazer uma reunião grande com muitas pessoas para fazer para fazer a obra do Senhor. E a gente vê que em meio à multidão que ali está, sempre existe alguns que eles vão fazer com mais gás, com mais vontade, com mais ímpeto. Por quê? Porque a chama ela vai estar mais acesa em alguns corações.
Sabe aquele desejo, a disponibilidade sempre. E esse desejo, essa disponibilidade, não é só humano, mas é o Espírito de Deus ardendo no coração das pessoas. Quando você vê uma pessoa ter a disponibilidade de ele poder fazer a obra do Senhor, não importa o dia, não importa o horário, não importa se vai a pé, de bicicleta, de carro, não importa. Mas ele vai sempre dizer, olha, eu quero fazer, eu vou fazer. E a gente sabe que esse desejo é só o Espírito Santo que coloca nos corações. E nós, a Igreja de Cristo, precisamos orar a cada dia e dizer, Senhor, vem Espírito Santo e reaviva, enche o meu recipiente de óleo, de azeite, para que a minha chama não possa estar apagada. Amém? A Igreja de Cristo precisa disso aí, irmãos, a cada dia. Oração. Irmãos, para que a Igreja de Cristo ela possa causar esse impacto, o mesmo impacto que John Wesley orou ao Senhor, aquele impacto só foi realizado, só aconteceu porque ele era um homem de oração. A gente para analisar o ministério de Cristo. Cristo estava aqui na terra, aí a gente para fazer uma análise. Ele veio em forma humana, ele viveu como qualquer um de nós vive, ele precisou se alimentar, ele tinha suas necessidades fisiológicas, ele era um ser humano como qualquer outro. Porém, continuava sendo filho de Deus. E ele sendo filho de Deus, a gente passa a ter um raciocínio humano da seguinte maneira. Ele não precisaria estar fazendo períodos de oração, porque ele era filho de Deus. Deus estava com ele ali para fazer a obra. Ele estava apenas cumprindo a obra do Pai. Então, por ser filho de Deus, ele não precisaria ter períodos de oração. Só que a gente para analisar uma coisa incrível. Em vários momentos, Jesus ele deixa os discípulos ali reunidos. Eles estavam ali, quem sabe, fazendo uma retrospectiva do trabalho do dia, quantos foram curados. Imagine aí, irmãos, como deve ter sido empolgante os discípulos de Jesus, a equipe de apoio dele. Terminava uma missão ali, um trabalho onde Jesus havia curado, ressuscitado, havia expulsado demônios. No final do dia, eles se reuniam para contar, diz, olha, irmão, hoje foram 30 curados, Jesus hoje ressuscitou um morto, Jesus hoje expulsou demônio de tantas pessoas. Imagine como não era alegre essas reuniões. E Jesus às vezes deixava eles ali, saía de mansinho e ia orar. Sabe por quê? Porque nós precisamos entender que a fortaleza da igreja, a fortaleza do cristão, a força que nós tanto precisamos, ela está na oração. Para que o nosso corpo ele possa se manter funcionando perfeitamente, a gente precisa de alimentos sólidos e líquidos, para que sejam retirados todos os nutrientes que nós precisamos. Sem o alimento, o corpo enfraquece. Sem o líquido, principalmente da água, que nosso corpo tem 70% de água, sem a água a gente não consegue. Após 3 dias sem água alguma no organismo, sem ingerir água alguma, o nosso organismo começa a entrar em falência, em crise, e não é bom. A pessoa chega a morrer sem água. Ou seja, a oração, ela é o alimento espiritual que nós precisamos. Irmãos, nós não podemos justificar a vida corrida, a falta de tempo, não podemos justificar diante de Deus nada para dizer que não temos tempo de orar. Porque eu tenho certeza que nenhum de nós quer parar de se alimentar. E por que nós dizemos, Senhor, tem misericórdia, eu não tive tempo de orar hoje, eu não tive tempo de ler pelo menos 10 minutos da Tua Palavra. Não podemos justificar isso, irmãos. Estamos falando de um alimento espiritual. O mundo, a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. Ou seja, o diabo ele anda ao nosso derredor, como diz a palavra, rugindo como um leão, procurando a quem possa tragar. Satanás ele não está satisfeito em ver nenhum cristão na presença de Deus. Então vamos entender uma coisa, ele nos vigia 24 horas, 48 horas, ou seja, o tempo todo.
Até quando a gente está dormindo, descansando, Ele não precisa dormir, então Ele vai nos vigiar, procurando uma maneira de nos tirar da presença de Deus. Aí a gente leva uma vida corrida e diz: Senhor, eu não tive tempo de orar hoje, Senhor. É como o soldado que ele vai para o campo de batalha, no meio do fogo cruzado, ele pega o escudo dele ali, a proteção dele, o colete à prova de balas, o capacete, a arma, ele pega tudo e joga. Veste um short e uma camiseta e passa pelo meio das balas. Será que vai dar certo? Dá não. E o cristão que não ora, o cristão que não lê a palavra, o cristão que não busca a Deus, não é uma vez por semana não, todos os dias. O cristão que não reserva um tempo do seu dia para buscar a Deus, ele é como um soldado que entra em uma batalha apenas com um tênis, um short e uma camiseta, e vai passar pelo meio do fogo cruzado, e isso não vai dar certo. Então a oração, irmãos, ela nos fortalece. Precisamos orar. A oração, ela vai trazer para nós o entendimento, ela vai nos armar, ela vai nos proteger, ela vai trazer para nós uma couraça, uma armadura, um capacete, um escudo, o armamento que precisamos. Tudo vem mediante uma vida na presença de Deus. Então, o poder transformador de Deus, ele vai existir na nossa sociedade através do momento que a igreja se levantar. Então a igreja precisa orar para que haja transformação. A igreja precisa se levantar na oração, a igreja precisa buscar a Deus, uma vida pessoal. Entenda que a salvação ela é individual. Os nossos filhos, esposo, esposa, parentes, por mais que a gente ore por eles, a gente pode orar, a gente pode interceder por eles, mas a salvação ela é individual. Então nós temos que entender isso e buscar a Deus, entendendo que por mais que alguém esteja orando por mim, por mais que alguém esteja me colocando ali diante de Deus em oração, a minha vida é entre mim e Deus. Então eu não posso estar me justificando e dizendo: Senhor, eu não tenho um tempo de oração, Senhor, porque o meu tempo não dá, o meu tempo é tão corrido. Não, irmãos, vamos dividir as coisas, vamos equalizar as coisas. A gente sempre acha tempo para tudo. Então vamos procurar esse tempo para Deus, para que a nossa vida espiritual não venha morrer. Quer ver uma coisa que causa um grande impacto no mundo? Nós estamos falando aqui a respeito do que a igreja pode fazer na sociedade. O poder transformador de Deus através da igreja. Depois da oração, sabe qual é um poder transformador que precisa existir e que hoje tem diminuído? Chama-se perdão. Vivemos uma sociedade onde o que permeia essa sociedade é uma vida agitada, a ansiedade está nos consumindo, o estresse está nos consumindo, e vivemos de uma maneira que, se nós não vigiarmos, a gente dorme e acorda sempre estressado. Qualquer um que chega perto da gente que quer falar alguma coisa, a gente se estressa logo. Se a gente vai para o trânsito, não precisa nem falar que é um horror. Pessoas que tiram a vida de outra por causa de uma simples discussão de trânsito. Hoje em dia a vida perdeu o valor, porque as pessoas andam muito estressadas e acham que pode fazer o que quiser, porque o estresse está em níveis muito altos. Sabe por que o estresse está assim? Sabe por que tanta ansiedade? Sabe por que tanta depressão? Sabe por que tantas pessoas estão morrendo, tirando até sua própria vida por causa de depressão e opressão? Tem faltado a presença de Deus na vida das pessoas. Tem faltado o Espírito Santo. Tem faltado oração. Tem faltado perdão. Precisamos aprender a perdoar. Nós muitas vezes olhamos para as pequenas falhas daqueles que nos rodeiam e nós somos cruéis. Nós julgamos e sentenciamos porque ficamos com raiva. E Jesus deu um exemplo tão grande de perdão. Uma determinada vez, um dos discípulos dele, que era tão nervosinho, disse: Senhor, se meu irmão pecar contra mim, quantas vezes eu vou ter que perdoar? 7? Ele já achava que 7 era demais. Jesus disse: 7 não, até 70 vezes 7. Vai contando aí, vai multiplicando isso aí. Ou seja, Jesus estava dizendo: olha, quantas vezes for necessário, você tem que perdoar.
Sabe por quê? Porque o motivo pelo qual Jesus veio morrer por nós é porque o nosso pecado, quando eu falo nosso, de toda a humanidade, o nosso pecado estava nos levando para o inferno. O ser humano que vive afundado no pecado, ele não tem salvação. Não sou eu que estou falando, é a palavra de Deus. E Jesus veio morrer por nós. Ele que não tinha pecado algum, morreu em uma cruz, humilhado, sofrendo, perdeu a sua vida humana aqui, por causa das nossas falhas. E nós não aprendemos a perdoar. Olha o que é que ele fala lá na oração que ele nos apresenta em Mateus 6. Pai nosso que estás nos céus, aí mais na frente ele diz: perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aquele que nos tem ofendido. Mas ele vai dizer no meio dessa oração que nosso Pai, ele vai nos perdoar se nós também perdoarmos. Ou seja, se eu não perdoo, se eu endureço, enrijeço o meu coração e digo que não perdoo, eu vou estar querendo também que Deus não perdoe as minhas falhas. Aí vem uma pergunta: algum de nós aqui é perfeito a ponto de não precisar de perdão, do perdão de Deus? Não. Então precisamos entender que se eu quero o perdão de Deus para a minha vida, eu preciso aprender a perdoar. A palavra de Deus nos diz: ama a Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. Eu quero saber quem é de nós que não procura o próprio benefício. Nós vamos sempre querer o melhor para nós. Quer ver uma coisa bem simples? Basta a gente ir andando aqui de sandália e dar uma topada numa pedra. Sabe aquela topada caprichada? A primeira coisa que a gente faz é parar e apalpar o dedão do pé lá e soprar, sei lá, procurar botar um remédio. Porque nós nos preocupamos conosco, com o nosso corpo, com a nossa vida. Queremos sempre o melhor para nós. E muitas vezes não queremos para o nosso irmão. E a palavra de Deus diz: olha, ama a Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. Ou seja, para que eu possa alcançar alguma coisa de Deus, o perdão ele vai ser um fator predominante. Para que eu possa ter autoridade para pregar a palavra de Deus para alguém, o perdão é um fator predominante. Pois o perdão, ele vai quebrar cadeias. O perdão, quando eu aprendo a perdoar, ele vai me levar à presença de Deus, ele vai quebrantar o meu coração. A primeira coisa que a gente vê de quem não consegue perdoar, ele se torna duro, enrijecido, orgulhoso. Não perdoo. E ali não é ele que está falando, mas é o ego, é a carne. Eu não perdoo. Uma pessoa que não se prostra, uma pessoa rígida. Mas já observou a pessoa que tem facilidade de perdoar? Ela diz: meu irmão, me perdoe, eu te perdoo em nome de Jesus. E existe um quebrantamento, existe um agir de Deus. E a igreja que age dessa maneira, a igreja que aprende a perdoar, a igreja que aprende a olhar para o seu próximo, a pessoa que aprende a olhar para o seu filho, para o seu cônjuge, para o seu esposo, esposa, a pessoa que aprende a olhar para aquela pessoa que está próximo dele ali e viu que aquela pessoa errou, mas diz: eu te perdoo em nome de Jesus. O Espírito de Deus começa a agir no meio, nesse ambiente. Onde existe perdão, existe quebrantamento. E sem quebrantamento, nós não tocamos o coração de Deus. Não adianta ter a melhor pregação, não adianta ter a melhor palavra, não adianta saber pregar para milhares de pessoas, não adianta subir em um púlpito, em um altar, diante de um púlpito e pregar para quem for, com a maior intrepidez, com a melhor oratória do mundo, se nós não soubermos perdoar, se não existir simplicidade em nossa vida para perdoar, a nossa pregação, o nosso sermão, ele não serve de nada. Não se pode pregar aquilo que não se vive. Não se pode ensinar aquilo que não faz parte da sua vida. Então nós, como igreja de Cristo, precisamos aprender a perdoar. O perdão, ele quebra cadeias. O perdão, ele nos desprende no mundo espiritual. Se existe alguém que tem uma barreira com outra pessoa e já tem anos que aquilo está prendendo, segurando,
que você não consegue nem ouvir falar daquela situação que acende uma ira, saiba de uma coisa: no dia que pedir a misericórdia de Deus e aprender a perdoar, no mundo espiritual vai existir uma leveza incrível. Nós vamos nos sentir pessoas diferentes, porque o perdão ele traz simplicidade, o perdão ele traz uma leveza espiritual, o perdão ele traz humildade, e é tudo que nós precisamos para alcançar o coração de Deus. Então, como igreja, no mundo em que vivemos, precisamos aprender a perdoar. Não é olhar para aquele que cometeu um erro e dizer: olha, você merece passar por isso, você errou. Não. Aí alguém vai olhar e dizer: é assim que você é cristão, é assim que você quer que eu vá para a igreja, é assim que você prega Jesus para mim. Precisamos aprender a perdoar. O perdão, muitas vezes, irmãos, é uma coisa que vai de encontro à nossa natureza, mas ele tem que estar em nosso coração, porque a palavra de Deus nos mostra que é o perdão que traz transformação para as vidas. Amém? Irmãos, a igreja, quando ela se coloca na presença de Deus, tem um poder de Deus que vem sobre a vida da igreja que é incrível. Chama-se o poder da conversão. A conversão de uma alma não é você chegar ali e forçar, sentar do lado da pessoa e ficar forçando: você tem que se converter. Porque se você não se converter, você vai para o inferno. Porque é necessário se converter, faça. Não. A palavra nos fala que o que convence o ser humano da justiça, do pecado e do juízo é o Espírito Santo de Deus. Quando o poder de Deus está sobre a igreja, quando a igreja está vivendo no centro da vontade de Deus, quando a igreja está cumprindo a vontade de Deus, quando existir a reunião do povo de Deus, quando existir o culto, quando existir o trabalho do Senhor, aqueles que estão ali, que precisam de transformação, eles vão sentir a necessidade. A gente para analisar, não sei quantos já analisaram a vida do já falecido, o pastor, o doutor Billy Graham, e o ministério daquele homem foi uma coisa maravilhosa de se ver. E nas cruzadas evangélicas que ele fazia, você não vai observar e ver nas pregações do pastor Billy Graham nenhuma pregação, nenhum sermão difícil, aquela coisa do outro mundo, não. Ele pregava a palavra com simplicidade. Mas foi um homem que impactou o mundo. Foi um homem que ganhou milhares e milhares de almas para o Senhor. No final de cada sermão, quando era feito o apelo, milhares de pessoas iam à frente. Sabe por quê? Porque existia ali o poder da conversão. Não era necessário uma pregação difícil, não era necessário o falar difícil, mas era necessário o poder de Deus naquelas pregações. E aquele homem procurava fazer a vontade de Deus. Ele apresentava ali um evangelho eficaz. Ele apresentava ali o poder regenerador da palavra de Deus. Ele apresentava ali um evangelho que estava no centro da vontade de Deus. E nós temos que entender que a igreja de Cristo precisa ter esse poder regenerador. A igreja de Cristo precisa, aonde passa, precisa levar esse poder regenerador, esse poder que leva as pessoas a sentir a necessidade da conversão. Porque quando nós induzimos uma pessoa a se converter, o processo vai ser mais demorado. E muitos até não se convertem. Passam um tempo por ali, depois eles somem. Mas quando alguém diz: olha, eu quero aceitar a Cristo, aquele processo ali já entra um processo de mudança, de conversão genuína. Nós precisamos ver tempos, dias, onde as pessoas sintam necessidade, carência de se converter. Precisamos ver dias onde a igreja está reunida e nós vemos pessoas chegando e dizendo: eu preciso, eu quero me converter, eu quero aceitar esse Jesus. A igreja de Cristo precisa ter essa unção sobre a sua vida. Amém? E para encerrar, nós gostaríamos de entender o poder da adoração. A gente vê, irmãos, um homem chamado Davi, um rei, um homem que foi escolhido por Deus.
A sensibilidade que existia na vida de Davi era uma coisa maravilhosa. Davi, ele cometeu erros? Sim. Ele pecou, desagradou a Deus. Deus foi lá, deu uma surra nele. Ele passou um bocado de tempo com a família toda desajustada por causa dos seus pecados. Mas eu não quero falar aqui dos pecados de Davi. Todos nós vamos ter esses dois lados aí. Mas eu gostaria de falar de Davi como um adorador. A gente vê, irmãos, que o que mais vai se destacar na vida de Davi era a maneira que ele enxergava Deus. Ele pecou porque nós precisamos entender que não existe um perfeito na face da terra. Ele pecou e eu tenho certeza que a permissão de Deus que essas coisas acontecessem com Davi, com Salomão, com Abraão, é para que nós pudéssemos entender que de todos esses homens que foram chamados por Deus e muitos que ainda estão sendo, nenhum ser humano é perfeito a não ser o Senhor. Porque no momento em que eu e você, se nós pudéssemos chegar a um nível de perfeição, Deus deixaria de ser Deus. Então sempre vai existir esse lado nosso, para que todos possam entender que por mais perfeitos que sejamos, só existe um perfeito totalmente, que é Deus. E Davi, ele sempre olhou Deus por uma ótica diferente. Ele olhava para Deus, ele orava a Deus, ele buscava a Deus, e ele reconhecia as suas limitações, ele reconhecia a sua fraqueza. E o mais interessante de tudo, quando ele pecava, ele reconhecia que estava errado. Um grande problema, irmãos, que muitas vezes nos acompanha, é que diante de algum erro, nós queremos nos justificar. Nós queremos dizer, Senhor, Senhor, eu errei, foi por causa disso, Senhor. Lembra lá do Éden? Deus chega para Adão, Adão, por que você errou? Por que você pecou, Adão? Não, Senhor, a culpa foi da mulher que o Senhor me deu de presente aí, a minha esposa. Foi ela que fez a minha cabeça e eu pequei. Aí Deus disse, tá bom, deixa eu fazer o teste aqui. Mulher, por que você pecou? Não, Senhor, eu fui seduzida, a serpente. A serpente botou na minha cabeça, ela pegou um negocinho assim, me hipnotizou e eu pequei. Deus chega para a serpente e disse, sobrou para tu vai... Na realidade sobrou para todo mundo, né? Mas todos sofreram. Mas o que é que nós entendemos nessa história? É que nós não podemos justificar. Temos que chegar diante de Deus. O grande diferencial na vida de Davi, continuando, é porque ele entendia. Quando Davi peca com Betseba, vamos pular o processo para adiantar por causa da hora. Quando Davi peca com Betseba, Deus manda o profeta lá na casa dele, diz, Natã, vai lá e passa um recado meu para Davi. Ele chega lá no palácio, diante do rei, e diz, rei, olha, deixa eu encurtar a história aqui, você pecou, existe todo um processo aqui, mas eu quero encurtar por causa da hora. Você pecou, e o seu pecado não vai ficar impune. Agora veja uma coisa, ele chega para Davi, Natã chega para Davi e diz, você pecou. Davi naquele momento é como se ele fizesse, misericórdia, agora a coisa pegou para mim. Ele reconhece o seu erro. Tanto é que logo na frente, um pouco depois, ele vai escrever o Salmo 51, depois você lê em casa. E no Salmo 51, ele se derrama na presença de Deus, diz, Senhor, aquele pecado que eu cometi, até os meus ossos estão quebrados. A minha vida está destruída, Pai. Eu reconheço que sou pecador, que sou miserável. A única coisa que eu quero aqui, Senhor, é pedir a Tua misericórdia. Veja a diferença. Ele reconhece, ele se humilha
debaixo da potente mão de Deus. Antes de Davi, vem um outro rei, Saul. Deus diz: Saul, você vai lá guerrear contra os inimigos e você vai destruir tudo que eles têm lá. Não traz nada. Está ouvindo, Saul? Não traz. Repete comigo, Saul. Não traz nada. Aí Saul foi lá e repetiu: não traz nada. Ele foi para a batalha. Chegando lá, ele olhou assim e disse: olha, Deus disse para não levar nada, mas é o seguinte, faz até pena. Esse povo tem tanto ouro, tem umas ovelhas aqui que são tão bonitas, tem um gado aqui. Fazer o seguinte, olha, Deus mandou destruir tudo, mas esse aqui que faz pena, que é tão bom, tanto ouro, tanta prata, separa aí. A gente vai levar e vai oferecer um sacrifício ao Senhor. Naquele momento, Deus chega para o profeta e diz: Samuel, prepara aí, não sei se ele foi no jumentinho ou que animal ele foi a pé, mas Deus disse: olha, prepara para encontrar com Saul, porque ele me desobedeceu. Eu disse a ele: mata todos, destrói tudo, não volta com nada. Ele separou o melhor gado, ele separou a melhor ovelha, ele separou o ouro, a prata, as melhores vestimentas, e ainda o rei, e trouxe tudo. O profeta chega para ele e diz: não estou entendendo, estou ouvindo aqui um bocado de ovelha berrando aí, gado, estou vendo que o rei está ali, amarrado, mas está ali. Deus falou o quê? Destrói tudo. Não deixa ninguém, foi uma ordem de Deus. A ordem de Deus, o comando de Deus não se discute. E por que isso está acontecendo, Saul? Ele, na condição de rei, disse: não, é o seguinte, deixa eu explicar. Eu fiz uma análise, aí já começa com aquela conversa bonita, né? Eu entendi que esse melhor gado, as melhores ovelhas, esse ouro aqui que é de ótima qualidade, essa prata aqui, esses utensílios, isso aqui é coisa excelente, de valor. E eu entendi que Deus vai se agradar mais se eu levar e oferecer como sacrifício diante do Senhor. O profeta diz: você se quebrou nessa, porque Deus ele manda te dizer que ele prefere que você obedeça a Ele do que você faça sacrifício para Ele. E Ele diz mais: você foi rebelde. E a rebeldia para Deus é pior do que pecado de feitiçaria. Saul se arrepende e diz: olha, intercede a Deus por mim. Aí vai lá, pega na orla da veste do profeta. Naquele momento ali rasgou, ficou um pedaço na mão dele. E ele diz: olha, Deus manda te dizer que assim como a orla da minha veste rasgou e ficou um pedaço na tua mão, a partir de hoje você deixa de ser rei sobre Israel. O seu reino foi rasgado, tomado de ti, e vai ser dado para um que é melhor do que você. Viu a diferença? Davi e Saul. Os dois erraram? Sim. Mas Davi, ele se prostra diante de Deus e diz: Senhor, misericórdia, Pai, estou arrasado. Saul tenta justificar. Não podemos nos justificar diante de Deus se nós erramos. Até porque Deus ele não se deixa iludir por ninguém. Será que nós seríamos capazes de enganar Deus? Deus que conhece todas as coisas, Deus que sonda o nosso coração, será que nós conseguiríamos enganar Ele? Não. Então nós temos que entender, irmãos, que é necessário ter um coração puro diante de Deus, um coração de adorador, nos colocar diante de Deus e dizer: Senhor, eu te adoro sobre todas as coisas, eu quero te adorar em espírito e em verdade. Talvez hoje, irmãos, quando a gente fala de adoração, de louvor, talvez existam até alguns louvores aí no mundo gospel que a gente olha e diz: misericórdia, começa e termina, não fala nem o nome de Deus, como é que adora com um louvor desse? Mas nós precisamos adorar a Deus. A finalidade de louvor e adoração é apresentar a Deus algo que está em nosso coração e que nós apresentamos a Deus como uma oferta, como um presente. E como é que a gente vai pegar ali um louvor que não tem nem letra, não fala de Deus, não fala de nada com nada? Senhor, toma aí. Olha a oferta de Caim. Abel pegou a melhor ovelha, deu a Deus, Deus se alegrou. Caim era lavrador, chegou lá na horta, disse: ó, essa alface aqui, a
a lagarta já veio aqui, já está todo bicadinho, não vai dar nada para levar para a feira domingo, vou fazer o seguinte, eu vou separar para Deus. Esse quanto aqui está murcho, mirradinho, eu vou separar também para Deus. E foi pegando aquilo que lhe sobrava. Aí chega lá com um cesto para oferecer de oferta ao Senhor. Deus disse, não, Caim, aceito não. Eu aceito a oferta de Abel, que trouxe a melhor ovelha, a mais gorda, a mais perfeita aos olhos. Mas a sua oferta, essas folhas aí que já tem, falando, parafraseando, essas folhas que já está tudo murcha aí, não. Você escolheu o seu pior para mim. Deus, irmãos, Ele quer o nosso melhor. Porque o melhor dele Ele já nos deu, que foi a nossa vida, a nossa salvação, o seu Filho para morrer por nós. O ar que nós respiramos aqui agora, é Deus que nos dá. E por que nós vamos dar o pior para Deus? Então, quando nós falamos de adoração, nós temos que entender que Davi, ele era um adorador porque ele dava o melhor da adoração dele a Deus. Ele se quebrava diante de Deus, ele rasgava o seu coração, e Deus conhecia o mais íntimo do coração de Davi, cada vez que ele adorava. Nós temos que ser adoradores, temos que deixar Deus ver o mais íntimo do nosso coração, é nos colocar diante de Deus para rasgar o nosso coração e apresentar a Ele o nosso mais puro e perfeito louvor. Quando a igreja de Cristo começar a oferecer a Deus esse perfeito louvor, essa perfeita adoração, isso trará para a igreja um poder restaurador, que vai alcançar todos aqueles que estiverem naquele ambiente, que ainda não têm um compromisso com Deus. Sabe, aquele louvor que a igreja começa a orar, que contagia a todos, que todos que estão ali sentem a presença, sentem o poder, sentem o mover do Espírito. A verdadeira adoração, ela traz um poder de Deus sobre a igreja, e esse poder, ele é restaurador, regenerador. Amém? Então, irmãos, que nós possamos entender que a igreja dos últimos dias, ela não pode permanecer parada, ela não pode permanecer estacionada. Nós precisamos orar, nós precisamos perdoar, nós precisamos interceder, nós precisamos, irmãos, buscar o poder do Espírito Santo. Nós precisamos adorar, precisamos buscar o melhor de Deus para oferecer o melhor de Deus. É só nós fazermos essa conta que é tão simples de fazer. A igreja de Cristo não é chamada para estar parada, mas a igreja de Cristo é chamada para produzir. O Senhor Jesus nos fala, lá no Evangelho de João, que Ele é a videira, e nós somos os ramos. E Ele diz, olha, aquela galha que está ali na videira, se ela não produzir, ela será cortada. Ela precisa estar limpa, ou seja, precisa estar na presença de Deus. Precisa estar limpa, tirar o excesso de folhas secas, tirar tudo aquilo que impede o crescimento, para que ela possa produzir, para que ela possa gerar frutos, para que ela venha dar frutos, e esses frutos venham ser frutos para Deus. Frutos que venham trazer outros frutos, frutos que venham agradar a Deus. O Senhor é a videira verdadeira e nós somos os ramos. Então, como igreja de Cristo, vamos procurar cumprir a vontade de Deus em nossa vida. Nunca vamos nos desculpar ou dizer, Senhor, eu não posso fazer isso ou aquilo, porque Deus tem algo especial para cada pessoa, para cada cristão que disser, Senhor, eu quero fazer algo para Ti. Talvez, Senhor, até não saiba o que é ainda, mas, Senhor, me ajuda, Pai. E pode ter certeza que Deus, Ele vai te usar para que você possa ser bênção na vida de outras pessoas. Que o Espírito Santo de Deus, Ele possa estar sobre a nossa vida, sobre a nossa família. E às vezes nós dizemos, Senhor, eu quero fazer para Ti, mas ainda falta a minha família estar completa. Vamos entender uma coisa. Quando fazemos para Deus, quando nos devotamos, quando nós nos lançamos aos pés do Senhor e fazemos o melhor para Ele, pode ter certeza, o Senhor, Ele vai abrir janelas, Ele vai abrir portas. E aqueles que nós
queremos tanto que estejam nos pés do Senhor, o Senhor vai proporcionar um dia especial, um momento especial, uma circunstância especial, e aquela pessoa vai voltar para os pés do Senhor. Mas nós precisamos, em primeiro lugar, assim como nos fala a palavra de Deus, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Ou seja, agrada-te no Senhor e Ele concederá o que deseja o teu coração. Se eu faço para Deus, se eu cumpro a vontade de Deus, aquilo que é o maior desejo meu, que está ali muitas vezes me angustiando por ser meu maior desejo, se eu fizer a vontade de Deus antes de qualquer coisa, o Senhor, que não é um Deus injusto, Ele vai olhar para mim e vai dizer: filho, como você tem sido grato, como você tem feito a minha vontade, como tem se devotado à minha obra, eis aqui está aquilo que deseja o teu coração. Saiba que as pessoas que você tem colocado como alvo de oração, os desejos que você tem colocado diante de Deus, se nós passamos a cumprir a vontade de Deus em primeiro lugar, com certeza, o Senhor Ele vai olhar para nós e Ele vai conceder o que deseja o nosso coração. Que Deus Ele nos abençoe. Vamos nos colocar de pé nesse momento. Enquanto o pastor Emanuel se aproxima, hoje a banda de louvor é só o pastor Emanuel e Jefinho, né? O Ministério de Louvor, mas amém. Eu gostaria de chamar a Adriele.